Bem-vindos à paz do Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Chegamos à lição de número 10 da revista de adultos do segundo trimestre de 2020 da CPAD, que nos trata do tema do trimestre, a Igreja Eleita, a Igreja Eleita do Senhor. E a lição de número 10 nos trata da intercessão pelos Efésios. E a intercessão é o seguinte: é interceder, é orar, interceder por alguém. E as Escrituras nos mostram algumas vezes ao longo que algumas pessoas intercedeu por outro, orou pelos outros. E isso, em todas as Escrituras, vai ver exatamente isso, a intercessão. E a intercessão, exatamente orar, buscar a Deus, intercedendo pelos outros. E o apóstolo Paulo ele faz isso, e isso é uma lição exatamente para os nossos dias. O texto-alvo se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, que nos diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Glórias a Deus por isso. Estamos a estudar exatamente a intercessão, a importância disso, e ali estava ensinando para a igreja de Éfeso a intercessão. E a intercessão, o poder da oração, ele tem grande poder em seus feitos, a oração do justo. Ou seja, e aqui, o apóstolo Paulo, ele nos ensina? Nos ensina a interceder a Deus, para que o Senhor, ele tem poder de ir além dos nossos pensamentos, da nossa imaginação. Ele tem poder dele, é soberano, é grandioso, e as suas bênçãos são inimagináveis. E ele é o único que é digno também de ser glorificado, de ser louvado, de ser enaltecido, de ser exaltado. Esse é o Deus Todo-Poderoso no qual servimos e é o protetor da igreja. O tópico 1 nos traz a seguinte temática: corroborados com o poder do Espírito. E o subtópico, o seu item 1 diz as riquezas da sua glória. Ou seja, Deus, ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas bênçãos, ilimitadas bênçãos, ou seja, ilimitadas bênçãos. O Senhor, a ele pertence toda a glória nos céus e na terra. A ele, seguinte, ele é dispenseiro de todas as bênçãos. E as suas bênçãos, elas são grandiosas, são inimagináveis, são abundantes. E aqui destaca-se exatamente a glória do Pai. E aí, o que nos mostra isso? As bênçãos de Deus, elas são ilimitadas. E o poder de Deus é inigualável, também é ilimitado. E através da oração que você às vezes não vai buscar o Senhor. Será que o Senhor ele não tem poder de fazer isso? O Senhor, as bênçãos do Senhor é ilimitado. E o Senhor é ilimitado. O seu poder é extraordinário e extremamente magnífico. O item 2, fortalecido com o poder. E aqui o apóstolo, na sua intercessão, ele orando, ele aqui intercedendo a Deus, diz o seguinte: olha, que seja fortalecido com o poder. Que poder é esse? Exatamente pedindo que o poder do Espírito Santo de Deus ele permeasse todo o interior dos irmãos ali em Éfeso. Pedindo ao apóstolo que a igreja ela fosse continuamente buscando o poder do Espírito Santo em suas vidas. Por isso ele rogava isso, para que eles fossem fortalecidos diariamente. Não porque não existia o poder do Espírito Santo, mas a lição disso: olha, busque o poder do Espírito Santo para que seja revigorado de maneira especial, de maneira contínua. E as nossas vidas como cristãos, através do Espírito Santo, que temos a força necessária e contínua para seguir a jornada. E é somente o Espírito Santo que consegue isso. Por quê? O Espírito Santo ele atua no interior do homem, ele de dentro para fora. E é através do Espírito Santo que temos a capacidade, ele que capacita o homem, preserva, ele é que mantém o homem afastado do pecado, ele é que concede ao homem a compreender, a capacidade de compreender as coisas espirituais. O homem comum, ele não consegue aprender as coisas espirituais. Ele só pode aprender as coisas espirituais através do poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita
no interior de cada um. O próximo tópico nos fala habitado por Cristo. E aqui tem um outro algo importante, porque é o seguinte, não tem como uma pessoa ele ser habitado por Cristo e não ser habitado pelo Espírito Santo. E isso aí é uma harmonia, uma sincronia conjunta. Mas aqui fala o seguinte, que o Senhor, ele habitasse nos corações de cada um. Ou seja, através do Espírito Santo, ele habita ali. Não tem como alguém ter comunhão com o Espírito Santo e não ter comunhão com Jesus. Essa comunhão está ligada, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Então, mas o Senhor enviou o Consolador, que está aqui. E o que nos traz isso? É que essa habitação de Cristo, ou seja, seria a prática, aquilo que Jesus ensinou que praticássemos. Ou seja, praticássemos a verdade, praticássemos o amor. E temos Jesus continuamente. E o seu exemplo aqui, como ele trilhou, em tudo ele foi correto, em tudo ele foi perfeito, que buscamos essa perfeição através do Espírito Santo. Mas isso não para vangloriar, não para nos ensoberbecer, mas que o nome do Senhor, através desses atos, ele seja glorificado. E tem que nortear, sim, isso, a presença de Jesus Cristo dentro da igreja do Senhor. Por quê? Sem a presença de Cristo, sem estar fundado em seus fundamentos, o ser humano, a igreja não consegue subsistir. E muito menos ele consegue vencer as forças do mal que atacam a igreja do Senhor continuamente, diuturnamente, a cada dia. Somente através de Cristo, ou seja, o poder do Espírito Santo e a presença de Cristo é que podemos ser mais que vencedores. Essa jornada sempre é o poder e a presença de Cristo e o Espírito do Senhor em nossas vidas é que nos dá força para prosseguir essa jornada que termina na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. E somente com o poder de Deus, com a presença de Cristo, alicerçado nele e com o poder do Espírito Santo, é que todo cristão, que nós podemos vencer os obstáculos existentes. O tópico de número 2 nos fala arraigados e fundados no amor. O item 1 nos diz amor à virtude cristã. Arraigado. Por que arraigados? Arraigado é alicerçado no amor de Deus, ou seja, o amor, um fundamento principal exatamente das nossas bases cristãs. Aqui o apóstolo ele implora a Deus para que a igreja ele viva e seja arraigada e alicerçada no amor, ou seja, o fundamento da igreja ela tem que ser alicerçado no amor. Em João, no capítulo 1 João, capítulo 4, versículo 8, que nos diz? Ele nos traz o seguinte texto: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, ou seja, Deus ele não tem amor, Deus ele é o próprio amor. E aquele que diz que ama, que aquele que não ama, ele não tem como conhecer Deus, porque Deus é amor. E foi através do seu amor, seu infinito amor, que ele providenciou o plano de salvação para a humanidade. Pelo seu amor infinito, pela sua grandeza, pelo seu amor inimaginável. Nas Escrituras, os atributos divinos, o amor, os atributos divinos. Foi por amor que Cristo se entregou lá na cruz, para que pudéssemos ter o direito de salvação. E aqui, entre mais a Escritura, por exemplo, em Mateus, Jesus, em Mateus no capítulo 22, versículo 37, a parte A do versículo, diz o seguinte: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Vamos prosseguir. Em Mateus, no capítulo 22, verso 39, a parte B, diz o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. E Mateus 22, verso 40, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, o amor é o resumo da lei dos profetas. É o sinal do discípulo de Cristo que está alicerçado nele. É a prova da filiação do cristão em Deus. É a expressão, expressa por meio. E como ele expressa? Expressa por atitudes. E que atitude é essas? Quando falou de próximo, Jesus trouxe a parábola do bom samaritano, mostrando para aquelas pessoas ali que não bastava simplesmente expressar da boca para fora o amor, mas que essa atitude ela fosse prática. E ali mostrou a parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, não fez nada. Passou o levita e não fez nada. E aí passou aquele desconhecido samaritano e pegou e cuidou. Ou seja,
E aí falou para aqueles, quem disse que fez o bem? Isso foi aquele último, disse, pois é, vai e faça o bem, não somente falar, mas que seja atitude. E o amor é a maior de todas as virtudes. E é o princípio que norteia o fruto do Espírito Santo de Deus. Vamos adiante. Arraigados e fundados no amor. Por que arraigados e fundados no amor? Aqui, como falamos na questão de estar fundado e arraigado, mostra duas figuras aqui muito importantes, interessantes. Que figuras são essas? Primeiro, a ideia de a planta estar arraigada e para extrair os nutrientes, e ali está arraigada no amor divino, no amor de Deus, ou seja, então ele vai extrair nutrientes bons, ou seja, a prática do amor de Deus. E o alicerce é alicerçado no amor. O alicerce diz o seguinte, a casa ele tem que ser bem alicerçada, a sua estrutura, na sua parte estrutural, ou seja, alicerçada ali na estrutura, que é Cristo, o amor de Deus, ou seja, tem como produzir bons frutos. Sem o amor, a vida cristã não tem sustentabilidade. É isso, tem que praticar. O apóstolo insiste pela total compreensão do amor divino, do amor que nos trouxe a salvação de nossas almas. Isso, o cristão ele tem que estar alicerçado exatamente nisso, compreender o quanto Deus ele fez por nós. E esse amor, ele é um amor verdadeiro, um amor grandioso, a ponto que Deus, seguinte, ele amou de maneira tal que ele não fez acepção de pessoas, não escolheu amar ele ou aquele outro, não, ele amou a todos de igual forma. O item 3 diz o seguinte, a intensidade do amor de Cristo. Qual a intensidade do amor de Cristo? O amor dele foi tão intenso, que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui ele conhece que todos os que creem, os cristãos, os crentes, conheçam a intensidade do amor de Cristo. Isso é fundamental para nós, que se não compreendermos isso, como vamos poder fazer a prática, praticar aquilo que Deus ordenou? Cristo nos amou ainda e nos ama, por isso devemos amar uns aos outros. Isso é algo basilar, nós temos que amar uns aos outros, porque Cristo ele nos amou, não só nos amou, mas ele ainda nos ama e ele intercede por nós. E isso é algo fundamental em nossas vidas. E aqui, Paulo, ele enfatiza a necessidade de compreendermos, de compreender o amor de Deus, para que possamos ter crescimento espiritual de maneira adequada, e andando adequada e caminhando para a perfeição, que é as mansões celestiais, que não termina aqui. O tópico de número 3 nos traz o seguinte, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Isso aqui é magnífico. Isso por quê? Como é que ela excede o pensamento humano? A bênção de Deus ela é inimaginável. Tudo aquilo que imaginamos de bênçãos, de grandeza, de perfeição, elas são insuficientes, porque o caminho de Deus ele é mais sublime. As bênçãos de Deus elas ultrapassam nossos pensamentos, nossos anseios, nossos desejos. Somente o Senhor que ele tem essas bênçãos extraordinárias e inimagináveis. O que Deus pode fazer por nós, ela ultrapassa qualquer dimensão humana e qualquer anseio, aquilo que nós vamos imaginar. Nós somos incapazes de imaginar a grandeza das bênçãos celestiais. A mente humana é incapaz de alcançar dimensões das bênçãos divinas. Isso é incapaz. Isso por quê? Vamos pegar em Isaías 55, Isaías, no capítulo 55, profeta Isaías, versículo 9, que ele nos diz o seguinte: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, o Senhor é mais elevado em tudo, que as suas bênçãos elas são inimagináveis, elas são bênçãos grandiosas que nós não conseguimos, não temos a capacidade de expressar o quão grande elas são. O item 2, o convite para a adoração.
E aqui é algo muito importante. Paulo, ele ao encerrando ali o seguinte, aquele capítulo, ele convida para a adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Por que esse convite exatamente que Paulo convida para glorificar a Deus? E que todas as gerações ela glorificam o Senhor, porque o Senhor é digno de louvor, é digno de toda honra, é digno de toda glória, é digno de gratidão. Às vezes nós vemos que se faz muito culto de diversas maneiras, mas devemos fazer o culto de gratidão, de adoração ao Senhor, adorar Ele, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor, nos céus e na terra, e que todas as gerações ela deve louvar, engrandecer, e a igreja do Senhor, ela deve render-lhe graça. A única coisa a ser acrescentada é o louvor a Deus, porque Ele detentor de tamanhos dádivas, e isso para que o nome do Senhor seja glorificado. E temos que ter isso nos nossos corações, e essa compreensão, que o Senhor é digno de louvor e deve ser louvado. O último tópico fala o seguinte, o item diz o seguinte: a glória devida a Deus. Os atos de louvar e glorificar a Deus faz parte do propósito da instituição da igreja. Ela foi feita exatamente para glorificar o Senhor. Como em muitos salmos diz que tem fôlego de vida, louve, enalteça, glorifique a Deus. É através da pregação, e essa glorificação ao Senhor, ela tem que ser de maneira espontânea e em todos os seus atos. Tudo que fizemos tem que glorificar a Deus. Tudo que temos tem que glorificar a Deus. Por isso o mandamento a mais o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre tua força, sobre o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E nisso o Senhor será glorificado. A igreja nunca terá glória em si mesma. A glória é exclusivamente para Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Que o Senhor, Ele deve ser glorificado. Lembre disso e tenha plena consciência disso, que toda honra e toda glória tem que ser dispensada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo te abençoe. E lembre que o Senhor tem bênçãos inimagináveis. E a oração do justo, ela pode muito em seus feitos. Ao longo de todas as histórias, de todas as Escrituras, ali você vai ver que o Senhor fez grandes coisas através da oração do seu servo. Olha, através da oração de Josué, Deus parou o sol e a lua, parou o sistema solar. Não sei qual o teu problema, mas quero dizer o seguinte, que Deus ele tem poder de mover todas as estruturas. Basta que esteja dentro do propósito do Senhor e que o nome dele seja glorificado, mas que não seja por soberba e por vã vaidade. Que Deus possa abençoar e que oramos um pelos outros, porque o Senhor ele espera isso e que praticamos o amor, não por meras palavras, mas que praticamos de verdade, assim como Cristo amou a igreja, assim como Ele deu a sua vida por nós, que sejamos praticantes e que tenhamos o Espírito do Senhor para que Ele possa nos guiar para a perfeição que é a salvação das nossas almas. Em nome de Jesus, amém.